Olá, saudações a todos e todas. Todo mundo bem-vindo para a nossa quinta aula do módulo Introdução à Física Quântica aplicada às práticas integrativas e complementares em saúde. Nesse módulo a gente vai ver a física quântica aplicada à vida, os estudos e pesquisas afins. O nosso objetivo nesse capítulo será apresentar as diversas teorias, pesquisas que estão presentes no acervo digital, as bibliografias e estudos que se relacionam de uma forma que seja de forma direta ou mesmo indireta com os pressupostos filosóficos e teóricos da física quântica. Depois vamos conhecer e utilizar todas as implicações das derivações teóricas e práticas da física quântica em nosso cotidiano, identificar, quando necessário, as relações das implicações da física quântica às PICs. Então, esse é um módulo em que eu tive como principal motivação apresentar para vocês todo o conteúdo possível, que eu conheço, os principais estudos que são relacionados à física quântica ou que derivaram de uma certa forma indireta alguns tipos de teorias que inspiraram as principais teorias, os principais estudos e pesquisas. Ou seja, vamos conhecer de uma forma aqueles autores, aqueles estudiosos que relacionaram, que trazem, que contribuem, que fomentaram, que distribuíram conteúdos dentro da internet, seja em artigos, livros, e que de uma certa forma vem alimentando, de uma certa forma vem criando e fomentando, dando base mais ainda para os estudos da física quântica, mesmo que de forma indireta, tá bom? Então vamos conhecer os principais estudos relacionados à física quântica, de forma direta ou indireta. De várias formulações, de várias teorias que a gente tem, eu selecionei para vocês esses tópicos que considero que são os principais hoje pontos, que são os principais pontos hoje encontrados na internet, em livros. Primeiro é quem somos nós, depois física quântica e espiritualidade, os campos mórficos, a interação mente e natureza, as 7 leis espirituais do sucesso, o segredo, moléculas de emoção, a mensagem das águas, a ciência contemplativa e as meditações de desenvolvimento consciencial. Então, o ideal é que a gente veja, conheça, pelo menos de forma um pouco mais superficial. A ideia é que para cada tópico desses eu deixe para vocês a referência, para que vocês possam se aprofundar de uma forma mais precisa no tempo de vocês, porque pelo tempo a gente não iria conseguir falar sobre cada ponto desse. O ideal seríamos que falasse pelo menos de uma aula, separar uma aula exclusiva para falar sobre cada ponto e teoria desses, mas a gente vai apenas apresentar e deixar um material, um referencial teórico para que vocês, deixar um referencial, seja através de links em vídeos ou livros, certo? Para que vocês possam aprofundar mais os conhecimentos de vocês. E aí, sempre que alguma implicação, sempre que alguma teoria a gente conseguir encaixar, relacionar com alguma prática integrativa, o faremos. Então, o primeiro tópico aqui é quem somos nós. Eu separei esse primeiro tópico, sendo logo quem somos nós, porque esse foi um documentário que trouxe à tona, que reuniu grandes nomes da ciência, especialmente das ciências contemplativas, das ciências da nova era, relacionado à neurociência, estudiosos da física quântica, pesquisadores na física quântica, físicos renomados como Amit Goswami, o Bob Cropp, a Ken Spert, o John, entre outros. Então, esses físicos fizeram
um documentário. Esse documentário ele foi colocado na internet, eu não sei exatamente qual foi o canal que chegou a exibi-lo, mas a gente tem ele no YouTube, tem pelo menos 2 filmes, o Quem Somos Nós, certo? Essa é a tradução livre aqui no Brasil. E daí esse documentário realmente foi o que ficou muito conhecido, porque eles, de uma certa forma, fizeram um resumo, né, da física clássica, do que era, e depois adentraram em um formato de filme, falando sobre a natureza, sobre a origem da vida, com base principalmente na física quântica, relacionando, explicando as experiências da fenda dupla, explicando todos os processos, os princípios quânticos e qual a relação disso na nossa vida, como é que a gente consegue perceber uma nova realidade a partir dessa nova forma de ver o mundo. E aí, a partir disso, muitas outras especulações, muitas outras, vamos dizer assim, teorias, muitas outras pessoas começaram a relacionar a física quântica com a espiritualidade, porque o documentário ele tinha a proposta de fazer esse questionamento, né, de fazer a gente refletir sobre a natureza da vida, sobre a natureza da matéria, sobre a natureza da energia, sobre de fato quem é o ser humano, o que é que ele está buscando aqui na Terra. Então, esse documentário ele ficou muito conhecido, né? Foi um documentário, um filme, né? E um livro também. Então, o fato de terem pessoas tão importantes nesse filme fez com que o vídeo ficasse muito conhecido, e não é à toa que recebeu críticas perfeitamente, porque tinha muitos nomes de peso, né, nesse documentário, e como eles estavam trazendo mesmo uma forma de uma nova forma de visualizar o mundo e colocando bem em xeque as bases do paradigma científico, muitos outros físicos, cientistas se levantaram também, fizeram críticas severas. Mas o documentário ele permanece, tem muitas visualizações, é muito acolhido mesmo, porque foi um despertar na vida de muita gente, inclusive na minha. Particularmente depois que eu assisti esse filme, eu comecei a estudar mais física quântica. Foi um início mesmo de um despertar assim, para me aprofundar um pouco mais no que é a vida, no que é a matéria, de fato, no que é o ser humano, de fato saber quem eu sou. Então, esse é um documentário que eu considero assim como uma grande contribuição social mesmo que fizeram para a vida, porque mentes e mentes foram despertas a partir desse documentário. Então, se você não viu o documentário, tem a chance de vê-lo aí. Vou deixar o link também na descrição, que assim vocês podem acessar diretamente, tá bom? Mas colocando no YouTube Quem Somos Nós, vai aparecer. Esse link aí ele é do documentário completo, dos 2 documentários em um só. Física quântica e espiritualidade. Então, como falado, logo depois do documentário Quem Somos Nós e também depois dos princípios relacionados à física quântica, especialmente à experiência da fenda dupla, se abriu muito no campo da ciência as especulações, as falácias, né, para a inserção da espiritualidade, de relacionar a física quântica e espiritualidade. Como todos os outros tópicos relacionados à física quântica de um plano mais subjetivo relacionado à vida, esse foi um dos principais pontos que recebeu, evidentemente, muita crítica nesse sentido. No entanto, o número de informações, o número de pesquisas e estudos de pessoas, de palestras, de cursos, de eventos relacionando essas 2 palavras cresceu muito nos últimos tempos. E diversos livros, como por exemplo, aqui tem o livro do Márcio Costa, que foi um dos primeiros que eu li, Quântica, Espiritualidade e Saúde, outro A Era do Espírito, o próprio Amit Goswami,
o próprio Chopra, entre outros, criaram muitas formulações relacionando a física quântica e espiritualidade, né? Tem um vídeo também que eu deixei aí para vocês do professor Laércio Fonseca, que ele que ele fez um vídeo em uma palestra que ele deu, e ele propõe uma formulação matemática teórica, né, para justificar o espírito que outros físicos geralmente não usam, constantes variáveis nesse sentido. E ele utilizou uma relacionado ao espírito e fez um certo sucesso. Depois ele acabou tirando o vídeo e recolocou. Então eu postei aí para vocês o vídeo para que vocês possam se aprofundar um pouco nos conhecimentos do professor Laércio Fonseca. Um outro tópico que eu queria deixar para vocês é um artigo chamado Espiritualidade, Religiosidade e Saúde, uma análise literária. Esse artigo ele foi feito na área das ciências das religiões, e para mim foi um artigo assim que enquanto eu estou fazendo o meu mestrado, né, em ciências das religiões na UFPB, e a gente recebeu esse artigo para fazer uma leitura. E aí esse artigo me abriu, me despertou muito, porque a autora ela quis procurar, ela quis fazer as pesquisas relacionadas se a espiritualidade tinha algum efeito e a religiosidade tinha algum efeito na saúde. E foi impressionante os resultados que ela chegou, porque ela mostrou que sim, que a espiritualidade, tanto a espiritualidade quanto a religião, ela exerce um efeito muito impactante na vida das pessoas que praticam, né, da vida das pessoas que estavam passando por algum problema de saúde, ou seja, aquelas pessoas que tinham uma prática religiosa, que viviam uma espiritualidade, se recuperavam muito mais rápido do que as pessoas que não exercia nenhum tipo de espiritualidade de fé. E isso foi muito evidente, os resultados desse artigo mostrou de forma muito clara o quanto exercer uma espiritualidade, seja ela de uma forma livre de dogmas religiosos, ou seja, voltado mesmo para algum culto religioso, ela tem uma influência principal, ela tem uma influência crucial na recuperação de saúde dessas pessoas. Não é à toa que o mundo hoje, os hospitais, eles estão se abrindo para essa vertente. Não é à toa, como é mostrado no livro, que a OMS ela reconhece, ela entende que o processo de saúde não é mais visto apenas como ausência de doença, mas que compreende todas as suas dimensões físicas, emocionais, sociais e espirituais, está colocado lá. E se a gente for observar o processo que a OMS levou desde os anos 70 até os anos atuais, para ir inserindo número de conferências e a forma como ela foi tratando o contexto da espiritualidade relacionada à saúde, é muito bonito porque a gente só vê avanço a cada conferência, a cada processo, inserindo e assumindo, admitindo mesmo a influência da espiritualidade em nosso processo de saúde, de equilíbrio, né, físico, emocional, integral. Então, vale muito a pena conferir esse artigo, vale muito a pena ver outros artigos relacionando a espiritualidade ao OMS, certo? E de uma certa forma, quando a física quântica, a partir lá da experiência da fenda dupla, entre outras experiências, de uma certa forma, mostrar ou sugestionar de que essa espiritualidade, de que a consciência de que uma consciência, de que o espírito ele existe, a gente começa a ver indícios de que isso realmente faz um sentido e de que está sendo comprovado. Então, para que a gente possa entender mais, para que a gente possa incorporar mais ainda uma espiritualidade, seja voltado para alguma religião, seja voltado consigo mesmo, sem a necessidade de frequentar a igreja, nenhum tipo de dogma nesse sentido, mas que a gente coloque. Uma outra coisa que o artigo também trouxe de forma evidente é que os profissionais de saúde, eles ainda não estão preparados, eles ainda não estão
admitindo essa vertente. São poucos ainda os que estão inseridos nesse contexto. E aí o artigo sugere que esses profissionais que tenham uma capacitação maior para esses profissionais para tratar da questão da espiritualidade quando for cuidar dos seus pacientes, porque realmente é uma ferramenta a mais nesse contexto para ajudar a recuperação, para ajudar a trazer mais saúde, mais sentido de vida para a vida das pessoas que estão precisando. Campos mórficos. Então, essa teoria ela foi desenvolvida pelo Rupert Sheldrake e ele entende que todos os sistemas, seja os sistemas do reino animal, os sistemas do reino vegetal, do reino humano, todos eles têm um tipo de inteligência através desses campos, onde faz com que essas inteligências e os novos seres que vão chegando vão simplesmente recebendo as informações dos seres que passaram antes e, à medida que vão evoluindo de forma gradativa, vão pegando essas informações. Um exemplo prático disso seríamos pensar onde que reside, por exemplo, a informação de uma doença em uma célula, já que as nossas células, por exemplo, elas se renovam a cada 3 meses. E essas células, por exemplo, que estão no meu corpo, na minha pele, elas vão se renovar há 3 meses porque a doença continua ali. E aí ele entende que a informação que fica registrada no campo eletromagnético é o que está fazendo com que todas as espécies elas continuem a evoluir, mas continuem a pegar a informação anterior. E isso estendido a um campo infinito de inteligência. Faz com que, mesmo operando em distâncias significativas, quando uma espécie adquire um novo conhecimento, a outra espécie, ela de uma certa forma vai pegar esse mesmo conhecimento. Um exemplo disso, que ficou bastante conhecido, foi o fenômeno do centésimo macaco. A experiência conta que colocaram macacos numa ilha e nessa ilha jogaram batatas pelo mar. E aí toda vez que as batatas chegavam, nenhum macaco queria comer as batatas porque elas estavam com terra, com areia ali, impossibilitando que eles comessem essas batatas. Até chegar o momento de que o centésimo macaco nessa experiência, ele percebeu que ele bastava pegar essa batata, limpar, lavar ela bem ali na água e poder degustar, poder comer. O interessante disso é que numa ilha próxima, a mesma coisa estava acontecendo. Quando esse centésimo macaco ele conseguiu perceber que ele poderia se alimentar simplesmente lavando, na outra ilha vizinha, esses macacos também passaram a comer as batatas, passaram a lavar também para poder comer, mostrando que há um campo de inteligência onde a informação, quando uma espécie ela adquire, quando ela recebe esse novo conhecimento, a mesma espécie também colhe essa informação e começa também a reproduzir esse comportamento. O Sheldrake ele fez várias experiências e ele, por exemplo, escreveu um livro, A Sensação de Estar Sendo Observado. Porque quando você está de costa e tem alguém olhando para você, você aparentemente sabe e se vira e olha, tem aquela sensação. Porque o ser humano, ele já vem reproduzindo esse comportamento e desenvolvendo essa habilidade sensitiva, né, de perceber coisas que normalmente a gente não faz com os sentidos de forma mais presente, mais consciente. Então, à medida que à medida que a espécie humana vai desenvolvendo essa percepção, isso vai passando para outras pessoas. E aí faz com que a gente capte essa informação nesses campos e adquira essa informação e passe a reproduzir um comportamento parecido. Para você ter uma ideia, até as bactérias, já se observou que quando uma bactéria dentro de um laboratório ela se torna imune a algum tipo de antibiótico, as outras bactérias fora, longe daquele ambiente, também passam a se tornar resistente
a esse determinado tipo de antibiótico. E assim há uma outra série de exemplos na natureza que, se a gente for observar, se a gente for prestar atenção, a gente vai ver que as espécies elas estão sempre de forma repetitivas, passando esse conhecimento de geração em geração para as novas espécies, e estão continuando. E quando uma espécie em determinado local adquire uma nova informação, não importa onde essa outra espécie ela vai estar, ela também vai adquirir essa informação. O Jung ele trouxe o conceito para a gente de inconsciente coletivo, que poderíamos comparar à teoria dos campos mórficos. Só que a teoria dos campos mórficos ela abarca todos os seres, não só apenas a espécie humana. O inconsciente coletivo seria uma forma boa, uma analogia da gente compreender como seriam esses campos, porque quando um grupo, uma sociedade, uma coletividade, ela começa a reproduzir um tipo de pensamento, é muito provável que as outras por perto também vão começar a reproduzir esse tipo de pensamento, porque está nesse campo do inconsciente coletivo. No entanto, a teoria dos campos mórficos, ela se aprofunda, ela se alastra, pegando todos os tipos de seres que existem, pegando toda a consciência universal. Ou seja, de acordo com as teorias sistêmicas que a gente já viu, as visões integrativas estabelecidas dentro da própria física quântica, do entrelaçamento quântico, e todas essas partículas que estão conectadas, quando uma é alterada, a outra também recebe esses impactos. Então, tudo de uma certa forma começa a se complementar, porque essas informações elas estão contidas nesse campo morfogenéticos. E aí os campos mórficos é uma das teorias que elas dão base para tentar explicar o processo fenomenológico da constelação familiar, que é uma das práticas integrativas que está muito conhecido também, que foi desenvolvido pelo Bert Helling, um alemão, e essa terapia ela tem uma finalidade de ajudar, de conciliar, de equilibrar as relações familiares e de colocar em ordem cada membro dessa família de acordo com a sua real intenção, com o seu real objetivo. Por exemplo, quando um pai ele está fazendo o papel de filho, ou quando o filho está fazendo o papel de pai, se entende ali que está havendo um processo que vai que vai de encontro à harmonia desse núcleo familiar. Por quê? Porque nós todos, nós, enquanto filhos, enquanto pais, enquanto irmãos, enquanto companheiros, companheiras, temos um tipo de missão específica a desenvolver, a desempenhar com determinados membros da família ali. E quando a gente passa a exercer um outro tipo de comportamento que seria de outra pessoa, a tomar um lugar de alguém da família, a gente passa a gerar um tipo de desequilíbrio nesse grupo familiar. E, nesse sentido, os campos mórficos, quando se aplica nessa ideia do campo fenomenológico, quando faz com que alguém que esteja sendo representado ali por algum membro da família, na terapia quando ela está acontecendo, o que faz com que a pessoa comece a reproduzir os comportamentos, os padrões de um determinado membro familiar, sentir as mesmas emoções de alguém que já, inclusive, até faleceu, desencarnou, é justamente porque essa pessoa ela está pegando nesses campos mórficos a informação que está contida no campo morfogenético e começa a reproduzir aquele padrão, aquele comportamento. E aí a constelação familiar ela realmente é muito fantástica, porque através ali de um constelador, como é chamada a pessoa que está coordenando, que está facilitando ali esse processo de harmonização, ele vai conseguir sentir com a sua sutileza, com a sua sensibilidade e fazer com que esse campo ele seja harmonizado, colocando uma nova informação, né? Então, à medida que ele coloca essa nova informação no campo, os outros seres dessa família começam a receber essa nova informação e começam também a se comportar a partir de acordo com essa nova informação que foi estabelecida pelo processo de harmonização, de união, de intenção verdadeira de como deveríamos nos comportar em nosso
núcleo familiar. Então, os campos mórficos servem para explicar não só um pouco da teoria das constelações familiares, mas várias outras práticas integrativas, certo? Então, essa é uma forma apenas de deixar um pouco de conhecimento para vocês relacionado aos campos mórficos. Esse é um assunto que realmente renderia muito tempo, que é muito interessante falar sobre isso, mas pelo nosso tempo de nossa aula, a gente vai seguindo para vermos os próximos tópicos. Interação mente-natureza. Será se existe alguma relação entre a mente humana e a natureza de maneira geral, seja as plantas, os animais ou qualquer outro ser vivo existente em nossa natureza? Essa foi a pergunta que eu, Paulo Ricardo, e minha amiga, a Rafaela Kleins, fizemos e tentamos investigar, através de experiências simples, se existia alguma relação entre a nossa mente e sementes de feijões, por exemplo. Essa pesquisa ela culminou no resultado de um artigo chamado Interação Mente e Natureza, vivenciando a física quântica, explanações e experimentos no âmbito das práticas integrativas e complementares de saúde. Ou seja, fomos a campo fazer palestras, vivências relacionadas aos princípios quânticos e todas as teorias que dão base para a realização dessa pesquisa, e em seguida fizemos a utilização de práticas meditativas e depois fornecemos os materiais para que as pessoas que estavam nessas palestras, nessas oficinas, pudessem realizar em casa esses experimentos, pudessem colocar intenções e estímulos para que essas plantas recebessem esses estímulos e pudessem observar como é que essas plantas iriam se comportar ao receber esses estímulos. Então agora eu vou fazer uma apresentação para vocês de um material pessoal do projeto que fizemos, que foi realizado em um curso chamado Gaia Education. Basicamente, as etapas desse projeto foi dividido em 3 tópicos. Primeiro fizemos as apresentações e explanações das relações existentes entre a natureza e os seres humanos em locais públicos, escolas, universidades, praças, eventos e afins. Depois fizemos a realização de experiências com sementes, verificando a conexão existente entre a mente e a natureza. Depois realizamos a coleta das amostras. Os locais de visita inicialmente foram os grupos de meditação do CEPIX Canto da Harmonia, o grupo de resgate da autoestima, o CEPIX Canto da Harmonia, a turma de medicina do quinto período da FACENE, a escola Olívio Pinto, os colaboradores da FACENE e a turma de pós-graduação na Estratega. Esses são os registros de algumas fotos do grupo de meditação, onde os meditadores estavam colocando uma intenção para as sementes. Esses foram os resultados obtidos de minhas sementes. Nesse sentido, colocamos a palavra cresça para colocar uma intenção para que essas sementes pudessem absorver essa intenção e posteriormente observarmos os resultados e o crescimento dessas sementes ao longo do tempo. Então esse é um registro da imagem do primeiro dia. No terceiro dia observamos aparentemente sem nenhum resultado. A partir do quarto dia a semente começa a crescer, tem a palavra cresça. E progressivamente a semente ela continua a crescer. No quinto, sexto e sétimo dia, podemos verificar que a semente que possui o estímulo da palavra cresça, provocado pela intenção e pelas meditações, cresceram progressivamente maior do que a semente do copo que possuía a outra semente sem nenhuma palavra de intenção. Essa foi mais uma turma que foi realizado, a turma do resgate da autoestima. Todos os participantes receberam os copinhos e colocaram intenções. A semente com o estímulo em ação. Aqui também realizamos as experiências com os alunos do quinto período de medicina quando visitaram o grupo de meditação do CEPIX Canto da Harmonia. Todos eles também receberam as sementes e fizeram os resultados.
Essas são algumas imagens da explanação sobre a física quântica. Essa foi uma meditação que fizemos no grupo, alinhando o pensamento ao sentimento. Esse é um registro do grupo de estudo de física quântica e espiritualidade no CPIX, Equilíbrio do Ser, onde também realizamos as experiências dos feijões. Aqui também há um registro da pós-graduação de Naturologia e Terapias Holísticas, também onde realizamos as experiências com sementes de girassol. Aqui temos um registro da apresentação do projeto Interação Mente e Natureza, vivenciando a física quântica e explanações e experiências no âmbito das PICs, na cidade de Natal. Aqui temos um registro especial, junto com o professor Wallace Lima, e fizemos a apresentação do artigo no Congresso de PICs, que houve em Natal. O artigo Interação Mente e Natureza, vivenciando a física quântica, explanação e experiências no âmbito das PICs. E assim esse artigo foi dividido na introdução, onde apresentamos as principais referências teóricas na sua metodologia, bem como nos resultados e nas suas discussões, com fotos de experimentos e as suas conclusões, bem como o seu referencial teórico, onde as principais referências no artigo foram as evidências primárias das percepções existentes entre a vida, falando sobre a questão da biocomunicação que existe dos seres humanos com as plantas, bem como outros artigos como A Mensagem das Águas, do Masaru Emoto, bem como o livro A Lei da Atração, o Segredo Colocado em Prática, bem como o experimento da intenção, usando o pensamento para mudar a vida e o mundo, as meditações do Osho, teoria dos campos mórficos e sua ressonância com a natureza, e ainda a experiência da fenda dupla, que mostra a dualidade da partícula e a interação do observador com o meio. No final da pesquisa, a partir da coleta de dados, dos resultados que recebemos enviados pelos participantes da pesquisa, podemos observar que as sementes que receberam os estímulos de intenção, como crença, amorosidade, entre outras palavras afetivas, as sementes cresceram mais do que as outras. Também a gente conseguiu perceber que as pessoas que sentiam ansiedade, que sentiam uma vontade de ajudar, mas que não conseguiam controlar as suas emoções ou sentimentos, colocando ansiedade, as sementes, ao receber esses estímulos, elas não conseguiram evoluir de forma mais próspera, mas de forma mais gradativas. Então, essas foram observações que foram verificadas. Dessa forma, podemos verificar que capacitar a sociedade a cada vez mais exercitar o poder do pensamento e intenções com procedimentos holísticos de cura das pessoas, dos animais e do planeta é primordial para uma maior conexão com os sistemas naturais externos e internos, que asseguram a qualidade de vida e a saúde física, mental e espiritual. Rafaela Klins e Paulo Ricardo. As 7 leis espirituais do sucesso, do Deepak Chopra. Então, o Deepak Chopra escreveu esse livro e ele fomentou 7 princípios, 7 leis para que a gente conseguisse realizar os nossos sonhos. Quando ele fala em sucesso, ele não está falando diretamente o sucesso de fama, né? Esse sucesso, um sucesso midiático, mas no sentido de um sucesso de realizações pessoais, de relações onde você vai ter prosperidade, mais saúde, uma forma de você estar suficientemente bem realizado em diversas áreas ou em todas as áreas da sua vida. E aí o Chopra, ele entende que a primeira lei espiritual do sucesso é a lei da potencialidade pura, que é de onde a gente remove, que é de onde a gente retira toda a sabedoria, todo o potencial de criatividade que existe no universo. O campo da potencialidade pura seria, nesse sentido, o próprio caldeirão do qual é feito o universo, e a gente poderia retirar dali de dentro a criatividade, a saúde, os insights, ou seja, o potencial para nós realizarmos os nossos sonhos, para que a gente possa pôr em prática aquilo que a gente tanto deseja e almeja.
E aí ele entende que para você acessar esse campo da potencialidade pura, precisaríamos estar num estado profundo de silêncio, de meditação. Depois vem a lei da doação. O Chopra ele entende que para a gente ser próspero, para a gente receber do universo aquilo que a gente quer, a gente precisa antes ter a contrapartida de fazer a doação, de se doar, né? E aí ele estimula com exercícios. Faça doação. Observe que a natureza ela está abundantemente sempre doando. E esse é o segredo da natureza. Quanto mais ela dá, mais ela recebe. E aí quando a gente se coloca na nossa vida para focar que os nossos atos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes vai ser em função dessa doação, sempre no sentido de estar entregando, doando, ao invés de estar só querendo para si, de estar querendo receber. Então isso cria um fluxo incessante de dinâmica, de interação, e dessa forma a gente pode receber mais. Seguindo a terceira lei, a lei do karma ou da causa de efeito, ele vai entender nessa lei que tudo no universo tem uma causa e tudo tem um efeito. E dessa forma essas duas coisas elas se fundem de maneira que a nossa vida vai ser determinada através dessas duas leis. Tudo aquilo que eu vou plantar, obrigatoriamente eu vou colher. Esse plantio ele se torna optativo, ele é uma escolha, mas a colheita ela se torna obrigatória, justamente para mostrar que essa dinâmica do universo, essa interação entre essas duas coisas, elas são una em um processo dinâmico. E aí para que a gente atinja esses estados de prosperidade, de saúde, de sucesso para a nossa vida, vai depender do que é que a gente vai estar plantando, vai depender de como estamos agindo agora no presente para que o futuro possa trazer essas realizações. Importante que a gente compreenda também que todas essas 7 leis elas interagem entre si. Por exemplo, a lei do mínimo esforço, que é a 4ª lei, ela mostra que para você realizar, para que você consiga materializar esses sonhos, você precisa gastar o mínimo de esforço possível. Quando você gasta muito tempo pensando e alimentando aquilo, você está de uma certa forma gastando energia e colocando mais ansiedade. E essa ansiedade afasta com que o que você precisa receber, com o que você vai receber, chegue mais rápido, porque o teu processo de ansiedade, de expectativa, alimentando aquele desejo para aquela coisa, gera um tipo de impaciência, gera um tipo de turbulência nesse campo da potencialidade pura. Então, portanto, para que essa realização, essa concretização desses sonhos se faça presente, eu preciso realmente silenciar, eu preciso abandonar esse desejo no sentido de apego e gerar menos esforço, estar focado mais numa passividade, numa entrega, numa confiança, no equilíbrio mental, emocional, em todos esses sentidos. Depois vem a lei da intenção e do desejo. Sim, a gente pode desejar, a gente deve desejar. Os sonhos é o que alimenta a vida, é o que traz esperança, é o que dá sentido para a gente de querer continuar vivendo. No entanto, essa lei da intenção e do desejo, ela justamente fala que você deve fazer esses desejos de forma clara, de forma precisa, sem colocar muitas fantasias, aqueles desejos que podem ser alcançados, mas que de uma certa forma que eu saiba como expressar, que eu saiba como desejar isso. E aí sempre entra mais uma vez a questão da nossa consciência. Quais são aqueles desejos que eu realmente estou querendo? Quais são esses desejos que realmente eu estou precisando, né? E aí nesse sentido, quando eu faço esse desejo, eu gero esse esforço de forma reduzida, que não seja algo com tem que ser algo espontâneo, seria algo como a própria natureza faz. A natureza, ela tem os seus desejos, os seus sonhos, e ela prospera de forma gradativa. E aí é onde entra a 6ª lei, que é a lei do distanciamento. Eu desejo, eu coloco uma intenção no campo da potencialidade pura, mas eu não crio
um tipo de expectativa, eu crio um distanciamento, eu simplesmente lanço esse desejo, essa intenção e deixo que as coisas aconteçam de forma natural, sem gerar mais tensão, sem gerar mais turbulência nesse campo de inteligência pura. E aí entra a lei do Dharma ou o propósito de vida. O Deepak Chopra entende que todos nós temos uma capacidade, que todos nós temos uma missão e temos uma habilidade que nos torna único naquilo que fazemos. E essa habilidade, de fato, é só minha, é só sua. E se você estiver pronto para exercer ela, se você se preparou para poder fazer isso, você vai fazer isso melhor do que ninguém e você vai ter riqueza, abundância, prosperidade em todos os sentidos, porque você está fazendo aquilo que você veio para fazer, aquilo que o seu coração está pedindo. Se o teu coração sonha, você tem o desejo de realizar. Se esse sonho, esse desejo, ele está alinhado com o teu sentido, com a tua forma de viver, então tu vai ter, de acordo com essa lei, abundância e prosperidade para a tua vida sem precisar fazer grandes esforços para isso, porque tu está alinhada com o teu propósito, com o teu Dharma. Então, nesse sentido, As 7 Leis Espirituais do Sucesso foi um livro que tornou-se um best-seller também do Deepak Chopra. Existe o áudio, tem um link aí nas descrições para que vocês possam escutar o áudio, ver o filme completo também que ele fez. E são informações bacanas. Tem o livro que vocês conseguem o download aí de forma até livre pela internet, e realmente tem resumos dele espalhado, e é um livro realmente de travesseiro que você deve levar para a vida toda, não ler de uma vez por si. E aí o interessante é que ele sistematizou cada lei dessa para que você aplicasse ela como se fosse um dia por semana. E aí você vai multiplicando, vai fazendo até você conseguir entrar num tipo de ressonância com essas leis. E aí as leis, elas são sempre focadas com exercícios finais, com meditações, para que você vá fazendo e vá acessando cada lei dessa. E cada lei dessa eu fiz apenas uma síntese, um resumo aqui de forma mais rápida, até um pouco simplista, mas tem muito mais profundidade no livro, né? Então quem sentir, adquira o livro, tem o áudio também que vocês podem escutar. E uma sugestão que eu sempre dou: sempre voltem. Quanto mais vocês leem, quanto mais vocês escutam cada lei, mais elas vão interagindo, mais elas vão entrando, mais a tua mente, mais o teu subconsciente vai absorvendo esses entendimentos, e mais tu vai conseguindo executar, vivenciar cada aspecto dessa dimensão, dessas 7 leis espirituais do sucesso. A mensagem das águas. Esse foi o nome do projeto criado pelo Masaru Emoto para tentar investigar a natureza das moléculas das águas, ou seja, quando essas águas são submetidas a determinados tipos de pensamentos humanos, sentimentos, palavras e mesmo até a músicas, para tentar perceber qual a sensibilidade que essa molécula registra frente a esses determinados tipos de estímulos. E os resultados realmente foram surpreendentes, porque revelou que a água ela tem a capacidade de perceber, de receber os estímulos dessas palavras e alterar a sua molécula estrutural, mostrando a sua vulnerabilidade a determinados tipos de intenções, pensamentos e sentimentos. Aqui a gente pode observar a imagem congelada do fractal quando a água foi submetida a, por exemplo, a uma música estilo heavy metal. Aqui temos o fractal da música quando estimulado a música Imagine, do John Lennon, por exemplo. Essa imagem mostra como ficou o fractal submetida à 4ª Sinfonia de Beethoven. Já a imagem desse fractal, ela está representando a palavra verdade, ou seja, quando a palavra verdade foi colocada num copo que continha água e esse cristal foi congelado, obteve-se essa imagem. Essa imagem aqui está representada a palavra você me enoja. Já essa outra representa o fractal da sabedoria. Essa imagem aqui é da palavra gratidão. Esse fractal aqui é representado pela palavra eterno. Já essa outra imagem aqui está representada a palavra mal.
Essa aqui é representada pela palavra amor e gratidão. Dessa forma, o Masaru Emoto pode concluir que as águas elas são sim sensíveis a determinados tipos de estímulos, sentimentos e palavras. E isso, evidentemente, levantou muitas críticas em determinados cientistas e outros físicos pelos procedimentos que foram realizados. Evidentemente, esses procedimentos eles devem e podem ser melhorados, mas o Masaru Emoto conseguiu demonstrar que o pensamento positivo, que uma energia, que um campo existente entre o ser humano e a matéria é totalmente possível, como já sugerem as pesquisas da física quântica, das experiências da fenda dupla, da teoria dos campos mórficos, entre outros, e que essa relação de que o meu pensar, a minha forma de estar pensando positivo ou negativo, pode afetar de forma direta as estruturas moleculares da água. E dessa forma ele trouxe um tipo de questionamento, uma reflexão muito profunda para a humanidade antes de morrer. Ele trouxe o seguinte pensamento: se nós, seres humanos, que temos o nosso corpo composto por pelo menos mais de 70% de água, que tipo de pensamentos, que tipo de sentimentos estamos alimentando acerca de nós mesmos? Como estaria essa estrutura molecular de nossas águas? A gente está alimentando com bons pensamentos? A gente está nutrindo essas águas no oceano da paciência, da cordialidade, da gratidão, da gentileza? Ou a gente está impregnando, ou a gente está imprimindo em sua molécula estrutural determinados tipos de sentimento como raiva, ingratidão, falta de generosidade por si, de compaixão por outras pessoas, sentimentos que não são salutares para a nossa vida? A mensagem que o Masaru Emoto traz impressas nas águas, a mensagem que as águas deixam através do Masaru Emoto, pode representar para a nossa humanidade uma nova forma de pensar, de se trabalhar enquanto ser humano e entender que as relações do ponto de vista físicas, elas têm sim uma relação, ela rompe determinados tipos de paradigmas como o determinismo, como a questão da localidade, como a objetividade forte, como o epifenômeno, e coloca-nos na obrigação e no entendimento de compreender que entre eu e a natureza como um todo, a natureza como um todo e eu, existe um campo de informação, um campo de relação, em que quando eu tomo consciência disso e me abro para essas novas possibilidades, e através de uma intenção gentil e cordial para mim mesmo e para esses outros seres, há uma interferência observável, imediata. E assim, dessa forma, a gente pode ir adquirindo essa capacidade, esse entendimento de saber que todas essas forças, de que os campos de energia, de que as águas, de que as plantas, a terra, todos os elementos que constituem a nossa natureza, formam um grande ser vivo, do qual fazemos parte, estamos inseridos e conectados de uma forma que rompe todas as fronteiras das limitações físicas deixadas pelos nossos condicionamentos. Então a mensagem deixada pelas águas, ela toca no íntimo do nosso ser, ela toca na natureza e ajuda-nos a despertar para uma consciência mais planetária, mais coletiva e mais integrada. Outras conclusões que a gente pode tirar disso também, relacionando com as PICs, com as práticas integrativas, é que podemos pensar, por exemplo, nas práticas integrativas que têm alguma relação com as águas, como o próprio floral, como a homeopatia, entre outras terapias, uma vez que essa intenção, que esse desejo, que essa forma de pensamento, ela se estende às questões da natureza, a gente pode entender que todas as PICs que realmente requer algum tipo de intenção, algum tipo de pensamento voltado para isso de uma forma mais direta, vai ter relações diretas com várias práticas integrativas. Pense na prática que você executa e veja a relação deixada pela mensagem das águas relacionado a alguma prática integrativa que você trabalha ou que não foi mencionada aqui. Emoções das moléculas. Essa é a tradução do título de um livro chamado Molecules of Emotion, da PhD Ken Spert, que tentou investigar a relação dos pensamentos, das emoções na nossa saúde, no nosso corpo.
né? A Candice Pert, ela fez uma análise no ramo da neurobiologia para observar todo o funcionamento dessas químicas pelo nosso corpo. E aí, nesse sentido, ela compreendeu que nós temos uma farmácia no nosso cérebro, que é o hipotálamo, onde é produzido boa parte dessas químicas. E nesse momento, quando eu estou pensando positivo, por exemplo, eu estou liberando neuropeptídeos na minha corrente sanguínea e essas químicas elas vão chegar até as minhas células, onde terão receptores e vai receber esses determinados tipos de químicas provocados por esse pensamento positivo, por exemplo. No momento que essas células elas recebem, que esses receptores elas recebem essas químicas, elas deixam com que essas células, esses receptores deixam com que essas células sejam alimentados por esses determinados tipos de química, fazendo com que uma célula fique, de uma certa forma, com o passar do tempo, à medida que vai sempre pensando positivo, e eu vou sempre liberando essa química na minha corrente sanguínea, e esses receptores vão sempre recebendo. À medida que o tempo vai passando e isso se torna um hábito, todas as células do meu corpo, nesse momento, passam a reproduzir um padrão de positividade, de saúde, porque são químicas positivas que, ao pensar positivo, eu estou liberando. Infelizmente, o contrário também é verdadeiro. Quando eu estou pensando de forma negativa, quando eu estou me alimentando com pensamentos negativos, essa química também está sendo liberada na corrente sanguínea e, de igual modo, esses receptores estão recebendo as células, ou seja, o procedimento, o processo que acontece quando eu estou pensando positivo ou negativo, acontece da mesma forma. O que vai diferenciar é apenas a química, que uma química é salutar, boa para o meu organismo. O ponto bom e o ponto ruim disso é porque esses receptores, ao se acostumarem nesse padrão de estar sempre recebendo esses determinados tipos de químicas, eles vão ficar dependentes, como se fossem viciados nesses determinados tipos de química. E em algum momento que eu penso positivo no meu dia a dia, sendo que o meu padrão de pensamentos ele já foi negativo durante um período de tempo, então esses receptores não vão deixar essa química positiva entrar, porque eles estão dependentes, eles estão acostumados, viciados em receber apenas o determinado de química negativa provocado por esse outro tipo de pensamento. Então chega um momento que as células do corpo, de tanto ficar demasiadamente recebendo esses determinados tipos de química, não vai conseguir receber outros. E o que é que isso pode ocasionar? Chega um momento que eu até quero pensar positivo, mas de tanto o meu corpo ele está alimentado por esses pensamentos negativos, eles vão começar a implorar para que eu entre num estado vibracional mais denso, para que o meu corpo, para que o meu cérebro consiga produzir essa química para satisfazer as células do meu corpo. Então, nesse sentido, tanto as tuas emoções quanto os teus pensamentos nesse momento, aquilo que tu está pensando, nesse momento está alimentando e está dizendo como é que vai estar o comportamento do teu corpo. E aí essa pesquisa dela abriu muito a nossa consciência, o nosso entendimento de que a forma como a gente está lidando com os nossos pensamentos, as nossas emoções, os tipos de pensamentos que estamos cultivando no nosso dia a dia é crucial para estabelecer uma saúde física integral, mostrando mais uma vez aqui que não se separa a tua mente do teu corpo, que são duas coisas que estão realmente interligadas e que o teu corpo é quem está recebendo os impactos, é quem está recebendo de forma mais direta os efeitos desses pensamentos, trazendo para a gente a compreensão, a reflexão de que o que estamos pensando, a forma como estamos lidando com essas emoções é o que vai garantir esse nosso estado de saúde. Então, a Candice Pert foi outra autora que participou também do documentário Quem Somos Nós e trouxe esse importante livro, essa pesquisa para nós. Dessa forma, a gente pode pensar, fazer algum tipo de relação com algumas práticas integrativas. Pensa, quais são as práticas integrativas que estão estimulando você a exercitar um pensamento positivo? Quase todas as práticas, de maneira geral, elas estão com esse foco
integral, né, na questão das emoções e na questão dos pensamentos, da gente aprender a trabalhar bem, a estar se relacionando com os nossos pensamentos, com as nossas emoções. O segredo. O segredo é a tradução do título de um livro chamado The Secret, que realmente trouxe uma compreensão muito interessante sobre como a gente deve colocar a nossa mente, como devemos nos colocar no momento também que queremos realizar algum desejo. Então, esse livro ele tem uma proposta, ele traz a ideia de que desde os tempos antigos, determinado tipo de sentimento vem sendo transmitido, né? E ao mesmo tempo foi ocultado e perdido, e às vezes até roubado. E aí os autores contam que esse segredo ele foi compreendido principalmente pelas mentes mais brilhantes da história, como Platão, Galileu, Beethoven, Thomas Edison, Einstein, entre outros. E aí eles entendem que alguns inventores, teólogos e cientistas e vários pensadores da época sabiam utilizar esse segredo, sabiam como se comportar em relação a determinados tipos de sentimento para poder realizar as suas aspirações. E aí o livro, bem como o filme também, ele vai te ensinar os procedimentos de como você deve se colocar no momento que vai pensar, no momento que vai desejar algo. E aí nesse livro ele vai trazer para a gente justamente a nossa compreensão do poder da intenção, o quanto a intenção ela é poderosa e que se a gente souber utilizar essa intenção da forma correta, a gente consegue realizar determinados sonhos. Então a principal fala, eles dizem que o segredo é o sentimento. Quando você vai pedir, quando você vai desejar algo para o universo, o seu sentimento ele tem que estar alinhado com o que você está falando. E o que você está falando tem que estar alinhado com o sentimento. Porque o sentimento vai ser uma consequência da repetição de determinadas palavras. E essa repetição de palavras vai ser o que vai te levar a acreditar no que tu estás falando. Por exemplo, digamos que o meu desejo seja ter saúde. Então, eu vou simplesmente utilizar como um mantra: eu tenho saúde, e ficar repetindo isso várias vezes. Por quê? Porque dessa forma, de tanto eu fazer a repetição dessas palavras, vai chegar um momento que o meu cérebro vai acreditar que eu estou falando isso. E quando eu acredito, é onde eu gero esse sentimento. Quando eu gero esse sentimento, eu libero químicas pelo meu corpo. Então, todo o processo começa com a fala, começa com o mantra. E aí você vai repetindo, até gerar esse impulso de uma forma que o teu cérebro compreenda, acredita no que tu está falando, para gerar essa química, para que mude o teu sentimento. Evidentemente que isso é uma forma mais simplista de resumir o que está contido nesse livro, mas o livro em si ele vai explicar e vai te dar detalhadamente o passo a passo de como utilizar. A nossa ideia aqui é fazer um resumo mais simples, apenas para que a gente compreenda, para que a gente apenas compreenda um pouco de como colocar o segredo em ação, de como colocar o sentimento em ação. Lembra, o que eu penso deve estar alinhado com o que eu sinto. Lembra, o coração é o órgão que possui o maior campo eletromagnético. Então, todos esses sentimentos, quando eles estão alinhados com esse sentimento maior, eu vou conseguir mandar para o universo uma transmissão de ondas mais altas, fazendo com que os resultados cheguem de forma mais rápida. Mas para isso, eu tenho que pensar de forma positiva e fazer as coisas na afirmação positiva, afirmando o positivo. Para exemplificar bem essa história, tem a história do Dalai Lama. Chegaram a ele e perguntaram: mestre, vai ter uma caminhada contra a violência. E surpreso ele falou que não iria. Todo mundo ficou surpreso porque ele disse que não iria, mas que iria para uma caminhada que fosse a favor da paz, uma vez que ele está afirmando a paz ao invés de estar afirmando a negação. Então, dessa forma, faz-nos entender que o que a gente deve vibrar, a gente deve estar pensando
alimentando o positivo, afirmando o positivo, afirmando eu tenho saúde, ao invés de eu não sou doente, ao invés de eu não sou pobre. Você diz eu sou. Você traz a afirmação para o presente, para o positivo, para fazer com que essa afirmação seja conscientizada. Nas estratégias da programação neurolinguística, é muito utilizado essa ferramenta justamente para inverter determinados tipos de processos e crenças limitantes que comumente temos no momento que vamos desejar, que vamos falar algo. O nosso corpo ele começa a escutar, ele passa a entender a emoção, o sentimento que a gente está falando. Portanto, não basta a fala. Portanto, o principal que o universo está escutando não é a tua fala, mas sim o que tu está sentindo. E para que o que tu sinta esteja alinhado para o que tu fala, repete, repete de forma intencional, de forma atencional, como se já estivesse sentindo, como se já estivesse vivendo aquilo ali. Quando tu consegue gerar esse sentimento de uma forma que tu acredite, como se a coisa já tivesse acontecido e que tu já fosse grato por isso que está acontecendo, é onde esse sentimento ele é gerado. E quando esse sentimento ele é gerado, a gente emite vibrações, essas ondas cerebrais elas se expandem e há o que a gente chama de coerência, há uma amplificação dessas ondas porque gera uma coerência entre o que eu falo e o que eu sinto. Ciência contemplativa. De maneira simples, podemos compreender que a ciência contemplativa ela foca na pesquisa sobre as nossas capacidades, sobre os nossos processos e os estados fundamentais que a mente tem e que são modificados por essas práticas contemplativas. Propõe-se que a ciência contemplativa seja um estudo interdisciplinar da capacidade autorregulatória metacognitiva da mente, bem como dos modos associados da coexistência da mente associados da consciência existencial, que são modulados por vários fatores motivacionais, tanto intencionais quanto contextuais das práticas contemplativas. Dessa forma, a gente entende que ao criar uma interface entre as inteligências, a psicologia positiva, o mindfulness e a visão neurobiológica, torna-se possível analisar as propostas oriundas das áreas da psicologia, e as neurociências, nesse sentido, são direcionadas para uma visão das práticas contemplativas da vida, como, por exemplo, o mindfulness, a meditação e a gratidão. E isso fortalece, de uma certa forma, a compreensão da necessidade que a gente tem de oferecer essas práticas voltadas para uma visão mais positiva, bem como integrativa da vida nos atendimentos realizados, principalmente realizados pelos terapeutas nas clínicas, nas escolas, nas organizações, em diversos processos de saúde, bem como, evidentemente, nos CEPICs, nos Centros de Práticas Integrativas. E nesse sentido, a perspectiva não é apenas de lidar com as doenças, mas também de atender ao florescimento das pessoas, ou seja, de resgatar a crença na vida, bem como nas potencialidades de cada indivíduo e de sua cultura. Assim, dessa forma, a gente entende que a ciência contemplativa ela tem seu suporte nas pesquisas neurocognitivas. A prática das técnicas de treino contemplativo conduz à ativação de circuitos neuronais relacionados com as capacidades de atenção, de metacognição, de empatia, de aceitação emocional e de motivação pró-social. Dessa forma, qual é a proposta das ciências contemplativas? Alan Wallace, que foi um estudioso budista, ele propõe que essas metodologias contemplativas do budismo e da ciência ocidental sejam integradas numa única disciplina, a ciência contemplativa. Essa ciência da consciência introduz métodos de investigação da mente por meio de várias técnicas budistas de meditação, como a samatha, e um método sofisticado para treinar a atenção, no caso, o mindfulness ou a atenção plena. Dessa maneira, a gente compreende que a ciência contemplativa ela proporciona um conhecimento mais profundo dos fenômenos mentais. Assim, a ciência contemplativa ela propõe uma perspectiva inovadora para que possa expandir a nossa capacidade de alcançar um autêntico bem-estar. E também é importante ressaltar que esse termo contemplativo
ele tem sido utilizado frequentemente, principalmente na área das pesquisas meditativas. Os estudos sobre meditação geralmente pressupõem que essas práticas contemplativas, como o mindfulness ou a compaixão, sejam temas da ciência contemplativa. Ou seja, em um resumo, a ciência contemplativa ela aborda as técnicas orientais do budismo, bem como as técnicas ocidentais, como por exemplo o mindfulness. O mindfulness, apesar de ser uma prática ocidental, ela tem as suas origens, os seus princípios filosóficos nas meditações budistas, justamente no Vipassana. Por quê? Porque o mindfulness, na verdade, ela foi uma sistematização, uma decodificação para determinados protocolos científicos para que pudessem ser inseridos dentro do contexto científico e que pudesse fazer pesquisas. É um tipo de meditação que tem o seu fundador, o Jon Kabat-Zinn, entre outros pesquisadores. O mindfulness hoje é uma das práticas de meditação que são mais conhecidas no mundo e elas fazem parte desse processo das ciências contemplativas. O Wallace ele compreende que essas ciências, que essas práticas meditativas, elas devem ser colocadas nos nossos currículos escolares para que as crianças possam ser educadas desde cedo a estar trabalhando a questão da metacognição, de estar observando, de estar trabalhando com os seus sentimentos, já num tipo de reeducação emocional. Assim, a ciência contemplativa, ela de uma certa forma aponta para um futuro também, onde a gente vai passar também a absorver mais desses conhecimentos e que a nossa sociedade possa estar reproduzindo essas práticas oriundas da ciência contemplativa. Agora, chegando ao apontamento da aula de hoje, a gente pode compreender que a física quântica, além de ter contribuído para um passo significativo na construção de um novo paradigma, uma nova forma de pensar, despertou a mente humana para a consciência da integração, abrindo-a para o mundo das infinitas possibilidades, desencadeando cascatas de conhecimento, ideias e teorias que certamente farão a base das ciências da nova era. Trouxe esse apontamento nesse sentido porque tudo que a gente viu até agora, desde o primeiro capítulo, onde a gente viu as bases do paradigma científico, depois vimos a introdução à física quântica, onde cada princípio quebra as bases do paradigma científico. Depois tivemos a oportunidade de ver os novos paradigmas quânticos e conscienciais que surgiram a partir dessas implicações e que estão prometendo uma revolução para o futuro e que já se faz presente a observação em diversas áreas. Depois conseguimos visualizar os impactos, depois conseguimos visualizar todas as implicações da física quântica dentro das práticas integrativas, ou seja, várias outras terapias, várias outras abordagens que derivadas da física quântica apontam de fato para uma nova forma de pensar, onde mostra esse campo de potencialidades infinitas, onde estamos abundantemente crescendo de forma integrada, de que não existe mais uma separação entre eu e você, de que essas relações elas são estabelecidas por esses campos de informações e que a minha intenção como observador, como co-criador dessa realidade é fundamental para a criação desse novo mundo que estamos construindo. Então, nesse sentido, o meu sentimento diante de todos esses conhecimentos que foram passados, que vêm sendo pesquisados, estudados, alimentados e retroalimentados, é que a gente possa absorver da melhor forma, respirar com eles, deixar que eles acentuem no nosso campo, no nosso corpo, e que de uma forma gentil e coerente e cordial a gente possa exercitar, a gente possa vivenciar tudo isso sempre com muita paz, com muita gentileza, com muita amorosidade e com a convicção de que nós, enquanto seres humanos, temos essa capacidade de co-criar a nossa realidade. E aqui eu trago mais um questionamento para ajudar a refletir diante de todos esses entendimentos
da nossa aula de hoje. Com quais PICs você encontrou uma relação a partir dos conteúdos apresentados? Provavelmente você trabalha com alguma prática integrativa que não foi inserida aqui, mas aí você tem a chance de pensar nela, nesses princípios, nesses estudos e fazer essa relação. E de que forma esses novos aprendizados eles podem ser úteis para você no seu dia a dia. Pense mais sobre isso. Então, como conclusão desse trabalho, a gente entende que a física quântica ela relaciona-se com todas as PICs, tanto de forma direta como de forma indireta, e que muitas dessas relações, de fato, ainda não foram demonstradas cientificamente, mais uma vez por falta de pesquisadores e estudos nessa área, como também pela falta de recursos e equipamentos tecnológicos que ainda não são capazes de mensurar esses resultados. A verdade é que muitas dessas abordagens que são derivadas ou que são inspiradas pela nova física já fomentam um conteúdo relevante para demonstrar e despertar a humanidade para novas abordagens, novos paradigmas, e que aos poucos vão alimentando a consciência planetária, preparando assim para um futuro próspero e justo, em harmonia com a natureza e o nosso ser em todas as suas dimensões, física, emocional e espiritual. Temos mais uma reflexão. Como é que está a tua visão de mundo a partir de todo esse conhecimento adquirido? Como é que estão as tuas percepções, a tua forma de visualizar as relações, a natureza, as pessoas, os animais, os objetos, as plantas, todos os reinos envolventes? Como está a tua visão de mundo acerca de si mesmo, através das tuas crenças, as tuas formas de pensar, de se autoavaliar, de se autoanalisar? Reflita sobre isso. Aqui agora temos algumas referências bibliográficas dessa aula de hoje, das imagens. Se essas aulas serviram para de alguma forma te despertar, se essas aulas serviram de alguma maneira para trazer em ti essa reflexão profunda acerca de si mesmo, eu posso assegurar e posso ficar tranquilo que, de uma certa forma, cumpri o meu objetivo ao longo dessas 5 aulas. Porque a física quântica, ela nos remete de forma muito precisa, de forma muito verdadeira, de forma muito intensa, ela desperta a nós mesmos uma nova forma de ver, uma nova forma de se interagir com nós mesmos, com o nosso meio, com o planeta e com todo o universo de uma maneira mais amplificada. Assim a gente chega ao final dessa 5ª aula. Quero agradecer a você que esteve aí pacientemente observando, prestando atenção, vendo esses conteúdos que eu preparei com muito carinho, que há muito tempo gostaria de preparar dessa forma, para poder ministrar ele em outras aulas, de forma EAD também, e que aprendi muito também ao preparar essa aula, e espero que essa troca que aconteceu aqui, mesmo que de forma virtual, ela possa influenciar tanto a ti como a mim mesmo, para que possamos juntos estar seguindo rumo a essa nova era, a essa nova forma de ver o mundo, né? Que todos esses ensinos possam despertar no íntimo mais profundo do nosso ser novas formas de nos visualizar, de nos relacionar com tudo ao nosso redor. Então, minha gratidão profunda a cada um de vocês que estiveram aqui presente, e que a gente possa crescer, despertar e ser essa luz que viemos ser nesse planeta. Com o poder da minha mente, com o amor do meu coração, eu vos saúdo. Namaskar.